Olá, estou aqui mais uma vez para juntos compartilharmos mais uma verdade da palavra de Deus que vai encher o seu coração de fé e trazer à sua mente a clareza da parte de Deus que te ilumina, que te discerne, que te dá um caminho claro, que faz você pensar da maneira correta, assim como a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que devemos pensar. Hoje eu quero compartilhar com você a respeito da graça e declarar e falar uma verdade do Evangelho que é imprescindível para todo aquele que crê em Cristo e faz toda a diferença na vida daqueles que creem. A graça é só para quem não merece. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça que alcança a todos os que creem em Cristo Jesus. Todos os que creem, creem na graça de Deus revelada ao homem. Agora, a verdade é que muitos têm dificuldades para aceitar a graça só porque, desde a infância, acostumaram com meritocracia. O que é meritocracia? Meritocracia é a maneira com que os homens se relacionam na Terra, a maneira com que os homens se comportam conquistando os seus bens, galgando as suas posições, enfrentando os seus desafios e recebendo as suas recompensas. Meritocracia, você aprendeu desde pequeno, quando a sua mãe dizia: filho, come tudo, porque depois de você comer tudo, você vai poder comer a sobremesa. Ou então, ela dizia também: se você não comer, se você não almoçar tudo, então você não vai brincar. E aí você entendeu o quê? Que tudo que você recebe é por conta daquilo que você faz. Se você merece ou não merece. Por isso chamamos de meritocracia tudo aquilo que nós conquistamos, que nós temos que fazer por merecer. Enquanto a maneira com que Deus, em Cristo, trata o homem, ele obedece outro princípio. É graça. Graça significa favor imerecido. Quero dizer para você que não há nada de errado com a meritocracia e é assim que os homens continuam os seus relacionamentos na Terra. Por exemplo, se alguém quer entrar numa faculdade, então ele precisa passar no vestibular ou na prova do Enem, ser bem colocado. Se ele quer alcançar então um posto, conseguir um emprego, ele precisa ter um currículo e passar talvez num concurso para conseguir um posto aí na vida pública e um emprego bom com uma boa remuneração. Tudo isso é meritocracia. Como eu disse, não há nada de errado com isso, a não ser quando o homem traz para o relacionamento dele com Deus esse mesmo princípio, porque não é assim que funciona para com Deus. Nós vemos na palavra de Deus esses dois tipos de relacionamento claros mostrados na palavra. Existe a meritocracia e existe a graça. Desde Adão até Moisés, o que nós vemos na palavra, desde a criação, é Deus se relacionando com o homem com base na graça, no favor, Deus dando ao homem, Deus criando ao homem, dando a ele coisas e abençoando ele de diversas formas. Em Moisés, então, é estabelecido a lei. A lei é a meritocracia. A lei fala do homem obedecendo e sendo recompensado, desobedecendo e sendo punido. E depois, então, da lei que é estabelecida no Velho Testamento, e nós vemos em muitas partes do Velho Testamento esta questão da lei e da forma com que Deus se relaciona com o homem, nós vemos a graça em Cristo, a graça se manifestando na pessoa de Jesus Cristo. Como que as pessoas se relacionavam com Deus com base na lei? No Velho Testamento, como as pessoas se comportavam, assim elas então eram recompensadas. Se comportavam bem, elas seriam bem recompensadas. Se comportavam mal, não desobedecendo a lei, elas eram punidas. E assim é a dinâmica da lei. Agora, você precisa ter revelação
da diferença que há entre a lei e a graça. E por isso que eu estou aqui hoje para mostrar para você com clareza a diferença. Porque a verdade é que hoje nós somos alcançados pela graça de Deus. E não devemos confundir essas coisas. E não devemos fazer uma confusão, porque, na verdade, é o que, infelizmente, há dentro da igreja, há entre as pessoas que tentam se relacionar com Deus, essa grande mistura. Não há, de fato, alguém que não creia na graça, um cristão, alguém genuinamente cristão, que não acredite que a salvação é pela graça. Todos pregam isso. O que há, de fato, é uma mistura de graça com lei, porque não há o discernimento claro da distinção que há entre a lei e a graça. Por isso, eu quero mostrar para você hoje que há uma diferença enorme entre se relacionar com base na lei e se relacionar com Deus com base na graça. Com base na lei, meritocracia. Com base na graça, favor imerecido. Então veja, lei é favor merecido, graça é favor imerecido. Se você crê no Evangelho, você será conduzido ao sucesso na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida familiar, profissional. Há muita bênção para você com base na graça, naquilo que é dado a você. Tudo isso por causa da abundante graça. Você não recebeu pouca graça. A graça de Deus não é algo mínimo, ou algo reduzido, ou algo limitado. Não, a Bíblia fala sobre a graça abundante. Então, não creia no Evangelho com uma pequena graça. O Evangelho, de fato, promete infinitas bênçãos, porque procede de uma graça abundante. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, a palavra de Paulo aos Romanos é a abundância da graça e o dom da justiça. Dom é presente. Presente você não recebe porque merece. Presente é aquilo que você recebe de Deus. Dom da vida. Você não mereceu a vida, mas você recebeu. É graça de Deus sobre você. Aliás, aquilo que é de mais valioso que você tem nesta vida, você não pagou. Basta você avaliar. A sua vida você não pagou para tê-la. E também o ar que você respira e que mantém você vivo, você não paga para ter. A sua saúde, de fato, todas as coisas relevantes são graça de Deus sobre a sua vida. Então veja, Deus o abençoa não porque você é bom, mas porque Ele é bom. A graça é baseada na bondade de Deus para com você e não no seu próprio desempenho. A graça é favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Ela não é um prêmio por quanto você mereceu, por quanto você fez, por quanto você é fiel. Não. Se a graça fosse um prêmio, ela seria favor merecido. Mas a verdade é que a diferença entre favor merecido e graça é a clareza que nós devemos ter do Evangelho. Velha aliança e nova aliança. Eu e você fazemos parte da nova aliança. E a nova aliança está baseada, alicerçada na graça, naquilo que Deus fez por nós. A velha aliança é baseada na lei. A lei é favor merecido, ou seja, cumpro as exigências, então eu sou abençoado. Descumpro e desobedeço as exigências, então serei amaldiçoado. É isso que a lei diz, mas a graça não é assim. A graça é favor imerecido. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente a lei. Então, hoje, você é abençoado porque crê nele. Que ele obedeceu no seu lugar. Que ele foi punido no seu lugar. Que ele pagou a dívida que era contra você. A graça é o Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa.
O evangelho é Cristo. Graça não é uma teologia, não é uma doutrina. Graça é Cristo. Receber a abundância de graça, então, é receber a abundância de Cristo. É receber Cristo em toda a sua totalidade. Não é aquela questão de crer que foi um bom homem, que foi alguém, um grande mestre, um grande sábio. Não, Cristo é Deus encarnado. É a graça, é o amor de Deus, é a bênção total de Deus por você. Deus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder e a graça é abundante e infinita na sua vida. E só temos a graça porque nós temos Cristo. Cristo é a graça de Deus por nós. A graça veio com Cristo, porque Ele próprio é a graça que se fez gente. Então veja, Cristo é a graça e a verdade. Se conhecemos a verdade, que é a graça, então somos libertos. Em João capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Veja, a lei foi dada a Moisés para que o povo cumprisse. A graça não. A graça veio por meio de Cristo Jesus. A graça é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Deus nunca enviou a lei pensando que algum homem pudesse ser justificado pela lei. Porque a lei diz que se alguém caísse em um dos mandamentos, mesmo tendo cumprido todos, mas falhasse em um, ele foi desaprovado. Ele caiu em todos, ele foi reprovado. Não houve nenhum homem em nenhum tempo da história, em tempo algum, que cumpriu a lei. A lei só foi cumprida por um homem, Jesus Cristo, Deus encarnado. E a Bíblia diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Então veja, a verdade é que Cristo cumpriu as exigências no meu e no seu lugar, no lugar de todos os homens que nunca puderam estar no padrão de Deus. A questão não é quantos dos mandamentos você pode cumprir. A questão é se você pode ser perfeito. Porque Deus não aceita nada menos do que a perfeição. Então nenhum de nós pode ser de fato aceito diante de Deus a não ser por meio daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Só temos a graça porque nós temos Cristo e você precisa crer nessa verdade. É a mensagem do Evangelho da graça que gera fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. A Bíblia conta que numa ocasião o apóstolo Paulo estava pregando e um paralítico foi cheio de fé, ele se encheu de fé para ser curado. Aquele homem tinha nascido aleijado e talvez já havia muitos anos naquela condição. Então veja, ele tinha uma consciência. Sabe o que ele cria? Ele cria que aquilo era consequência do pecado dele ou dos seus pais, era uma maldição, era assim que as pessoas criam. Então veja, quando ele ouviu Paulo pregando, sabe o que a Bíblia diz? Que ele recebeu fé, e recebendo fé ele foi curado. Atos capítulo 14, versículo 8 diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Veja, o homem foi curado depois que a palavra narrou que ele ouvia Paulo pregar. Ouviu falar Paulo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mais especificamente, ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Sabe que Romanos 10, 17 diz? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, somente a palavra de Cristo pode gerar fé. Fé para ser curado, fé para avançar, fé para progredir. Esse Evangelho que Paulo pregava encheu o coração daquele homem de fé. Por isso ele pôde ser curado. Mas você pode dizer, mas o que Paulo estava pregando? Qual era o evangelho que Paulo estava pregando?
Em Atos, no capítulo 13, no versículo 38, a palavra diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Olha a pregação de Paulo. Paulo aqui estava pregando. Então, o que ele estava dizendo? Que agora você tem a remissão de pecados por intermédio de Cristo. A remissão de pecados da qual a lei de Moisés não pôde te livrar. Não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então, quanto mais revelação você tem de Cristo, mais revelação você tem da graça de Cristo, mais clareza da graça você tem, mais certeza da justificação em Cristo Jesus você tem, mais convicção para viver em fé, em cura, em progresso, em prosperidade em todas as áreas da sua vida você terá. Lei é buscar ter justiça própria, enquanto a graça é receber a justiça de Cristo. Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então veja, há dois tipos de justiça, aquela que procede da lei e aquela que procede da fé. A lei é buscar justiça própria. O que é justiça própria? É a justiça baseada no que você merece, naquilo que você faz, naquilo que você desempenha. A justiça de Cristo é baseada na graça, não no que você pode fazer, mas naquilo que Ele fez por você. Então, a justiça própria pode assumir muitas faces. Nós somos constantemente tentados a andar na justiça própria pelo diabo, a confiar no nosso mérito. Por isso, nós precisamos vigiar, entender que tudo que nós temos, de fato, nós temos porque recebemos de Deus. É muito ruim quando você acha que realmente você é autossuficiente, do tipo em que você pode todas as coisas. Na verdade, nós só podemos aquilo que nós temos em Deus. E nós temos só aquilo que nós recebemos de Deus. A Bíblia diz que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Cada vez que nós nos justificamos, nós mesmos, nós abrimos mão da justiça de Cristo. Cada vez que queremos ser justificados pela nossa bondade, pelo nosso bom comportamento, estamos abrindo mão da justiça de Cristo. A lei sempre vai falar de demanda. A graça sempre vai te mostrar a provisão. São dois tipos de vida diferentes. A vida baseada em demanda é aquela vida do tem que. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, preciso disso. Não consegui isso, não consegui aquilo. Se eu conseguisse isso. Se eu tivesse aquilo. É uma vida escassa, é uma vida que não vê provisão, é uma vida que não reconhece bênção e não pode ter gratidão. A vida na graça, a vida da provisão, ela é diferente. Ela obedece um outro princípio, ela tem uma outra mentalidade. A vida de provisão reconhece: tudo que eu preciso hoje, o Senhor já me deu. Tudo que eu preciso para avançar hoje já está em minha posse. Todas as bênçãos de Deus já estão comigo. E amanhã eu terei provisão. E depois de amanhã haverá provisão de Deus, porque o Senhor é quem provê todas as coisas. Quem anda nesse princípio anda no descanso. A graça de Deus manifesta ao homem. Crer na graça é crer na provisão. Ora, o que é graça? Graça é a provisão. É Deus suprindo você para fazer aquilo que Ele mesmo exigiu que você fizesse. Então, a Bíblia diz na lei: amai uns aos outros. Ame. Mas a graça diz: o Senhor te amou. E porque Ele te amou, então você agora pode amá-lo. Por quê? Porque você já recebeu o amor de Deus. O princípio do amor é não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou primeiro, diz a palavra, e enviou o seu Filho. Então o meu amor e o seu amor na graça, na nova aliança, é apenas uma resposta, é uma reverberação daquilo que nós recebemos de Deus. Quanto mais você recebe amor de Deus, mais você dá amor. Porque, na verdade, ninguém pode dar o que não tem. Você só dá aquilo que você recebeu. A lei diz, faça isso. Mas a graça diz, eu vou fazer por você. A lei é a respeito do que você tem que fazer para Deus, mas a graça é a respeito do que Deus fez por você. Jesus Cristo na cruz do Calvário se entregou, pagou a dívida e agora já não há mais condenação para você que crê. A lei é o que você é para Deus, ou tem que se esforçar para ser para Deus. A graça é o que Deus é por você. É totalmente contrário, são antagônicos essas duas posições. A lei nos faz conscientes de nós mesmos, mas a graça nos faz conscientes de Cristo. Então, a origem de toda tristeza, de toda dor, da vida triste que nós temos, eu vou te falar qual é. Sabe qual é? É o ego, é o eu. Quando vivemos focados no ego, nós perdemos o favor de Deus. Nós olhamos para nós e nós vemos as nossas imperfeições, as nossas impossibilidades. Mas quando você está debaixo da lei, você faz com que tudo volte-se para si. Você fica focado naquilo que você é, naquilo que você pode, na sua performance. E então, se você é honesto bastante, você vai ver que você realmente não é capaz, não é suficiente, não consegue ser totalmente aquele profissional que deveria ser, aquele pai que deveria ser, aquela mãe que deveria ser, aquele irmão, enfim. Todas as coisas, isso te traz um peso. Porque você precisa desempenhar algo que você realmente, se for sincero, vai confessar e vai entender, não é capaz. A lei diz, não farás isso, não farás aquilo. A lei é demanda. A graça, por outro lado, nos faz conscientes de Cristo e não de nós mesmos. Não aponta para o nosso ego. A maneira de nós sermos livres, de estarmos focados em nós mesmos, sabe qual é? É olharmos para Cristo, é contemplarmos a Cristo. Nós vencemos quando Cristo é o nosso padrão, quando Ele é aquilo que é a nossa identidade, Ele é aquilo que nós esperamos, nele nós confiamos, nele nos firmamos, na obra dele. Ele é o parâmetro, não naquilo que nós podemos ser ou fazer, mas naquilo que Ele fez e no que Ele é, no que Ele pode. Ele tem todo o poder. E todo o poder, Jesus disse, me foi dado no céu e na terra. Então veja, nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. Essa é a vida na graça. Tudo que é dEle agora foi dado a você, porque essa é a graça de Deus. Ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos tomar o lugar dele. Então, 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 17, a palavra diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Veja, segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Ele é quem define a minha e a sua identidade. Quando olhamos para Cristo, como 2 Coríntios no capítulo 3, versículo 18 diz, quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Quando o nosso rosto é desvendado, então nós olhamos para Cristo e como por espelho nós vemos o Senhor e de glória em glória nós somos transformados à sua própria imagem. Somos transformados porque contemplamos a Cristo. Não porque contemplamos a nossa capacidade ou nosso ego ou aquilo que nós podemos fazer. Tudo que Ele é, nós somos. É assim que a palavra diz que acontece na graça. E você precisa crer. A lei nos desafia a fazer. A graça nos desafia a crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então, fazer é algo da lei. Você faz para merecer. A graça diz, creia. Você é salvo porque você crê, não porque você fez.
Você é salvo porque crê no que ele fez, no que ele pode e no que ele te deu. Entende a diferença? É uma diferença que marca a sua vida, que dá um norte para você. A lei foi consumada em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz, olha só, aquele que quer viver pela lei, a Bíblia diz, Paulo está dizendo aqui, Moisés diz que o homem vai viver pela lei. E Moisés escreveu que o homem vai praticar a justiça decorrente da lei e viverá pela lei. Mas a justiça decorrente da fé diz, é para falar. Por isso a Bíblia está escrito, por isso falei, aquele que crê fala. E aí, um pouco mais abaixo, no versículo 9 do mesmo capítulo 10, Romanos diz assim, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a maneira com que você é salvo. Essa é a maneira com que nós conquistamos as coisas na graça. É crendo, não é fazendo, não é pelo nosso mérito, é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, diz a palavra. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, há dois tipos de justiça. A justiça que vem da lei, que você deve cumprir com todas as exigências, e então será justificado, porque é justo. Nenhum homem cumpriu, só Jesus cumpriu, e ele cumpriu no meu e no seu lugar. E a justiça que é pela fé. A justiça que procede da fé. Quando o homem crê corretamente, Deus o declara justo. Romanos 11, 6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não tem como ser graça e ao mesmo tempo ser pelas obras. É isso que Paulo está dizendo. Ou é graça ou é obras. Porque obras você merece. Favor merecido. Graça, favor imerecido. Então, a lei fala do nosso amor para com Deus. Quanto eu amo a Deus. Mas o meu amor é imperfeito. Hoje eu amo, amanhã não amo tanto. Hoje eu estou disposto, amanhã não estou. A graça fala do amor dele por você, o amor imerecido, o amor imutável, o amor que não depende, é um amor incondicional, não depende da sua situação, não depende da sua atitude. O amor fala de quem ele é. E primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10, diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A definição de amor é essa. Deus nos amou. Então o ponto central é o amor de Deus por nós e não o nosso amor para com o Senhor. Você está entendendo? Isso é poderoso. É tão importante que você creia nessa palavra. O nosso amor por ele será apenas uma resposta do amor que ele tem por nós. Quando nós entendemos o quanto somos amados, então nós o amamos. Hoje eu quero fazer uma oração com você tendo essa clareza de que não é a respeito do que você faz, mas é a respeito do que ele fez, você receba por fé a graça, a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. E você recebe isso, você recebe a graça, você recebe o Espírito de Deus dentro de si, crendo, fazendo duas coisas, crendo com o coração e confessando com a boca. Por isso, eu quero fazer uma oração agora com você e você vai repetir essa oração se você quiser, se você entendeu a palavra da graça, se você entendeu a diferença entre lei e graça, a diferença em merecer e não merecer. A graça é para quem não merece. Então nunca se aproxime de Deus achando que você precisa merecer. Não. Você se aproxima de Deus pela graça, favor imerecido. Você não merece? Então você está qualificado para receber a graça.
Vamos orar juntos? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e, lá do fundo do seu coração, tire essa declaração de fé. E agora, ore comigo. Eu vou falar e você repete essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu recebi esta palavra. Eu entendi a verdade da graça, o dom imerecido, e eu recebo o Senhor, eu aceito a tua graça, eu aceito a tua justiça e eu recebo em minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu te peço, Espírito Santo, venha habitar em mim, faz em mim morada. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Nesta noite, eu confesso diante destas pessoas que o Senhor é o meu Deus. Eu te recebo e eu te aceito, em nome de Jesus. Amém? Você fez essa oração com fé? Então, veja, sabe o que aconteceu com você? A verdade do Evangelho agora é verdade sua. Você creu com o coração e confessou com a boca, e a Bíblia diz: você é salvo. E o Espírito de Deus entra no seu espírito hoje, agora, e você vai ter nos próximos dias uma grande experiência com o Senhor. Converse com esse irmão que te convidou para assistir esse vídeo. Nós estamos aqui, você pode mandar uma mensagem para o meu Instagram, Pastor Christian Gimenez, ou você pode interagir conosco nos nossos cultos. Você será grandemente abençoado. Creia, a tua fé te salvou. A graça de Deus é para você. E se você recebeu, hoje você é a habitação do Espírito Santo e agora filho amado do Senhor. Bem-vindo a essa nova vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.